Olá, boa tarde. Meu nome é Ricardo, eu sou enfermeiro, sou especialista em oncologia clínica, tenho MBA em gestão estratégica de pessoas e tenho especialização também em docência do ensino profissional superior. Atualmente atuo na sala de aula como instrutor de enfermagem e professor do curso técnico de enfermagem também, em duas instituições aqui de Brasília. Como também faço parceria com uma instituição que oferece cursos de capacitação e de especialização, né, a nível superior. Por que eu estou gravando esse vídeo? Justamente para falar de um tema que é tão contemporâneo e que é muito debatido no momento, que é o coronavírus. Inicialmente, queria resumir, né, do que se trata. Né? Trata-se de um vírus novo, né, que surgiu aí, na China, mais especificamente em Wuhan, e se propagou pelo mundo de uma forma, digamos que acelerada. A princípio, gostaria de falar da medida que foi inicialmente tomada aqui em Brasília, no Distrito Federal, que foi a suspensão das aulas, tanto de instituições públicas como privadas, atingindo pouco mais de 600 mil estudantes, como também a suspensão de shows e festas e eventos que tenham aglomeração de pessoas acima de 100 indivíduos. É importante sinalizar dentro desse contexto que assim, foi uma medida acertada, apesar de que muitos especialistas da área criticaram o fato de ainda não ser o momento para que isso ocorresse, por se tratar de uma transmissão sustentada, um momento específico para esse tipo de ação, que é a transmissão comunitária, né? É importante sinalizar também que esse vírus ele irá se propagar de forma rápida, como já vem ocorrendo. Então, essa medida que o governo do Distrito Federal tomou é uma medida que eu considero, né, como profissional da saúde, acertada, né, e de alguma forma evitou que esse vírus se propagasse aqui no Distrito Federal de forma mais acentuada, né? Para vocês terem ideia, hoje a gente conta com cerca de 14 casos confirmados e 158 sob investigação. Talvez se essas medidas elas não fossem tomadas com tanta antecedência, esses números pudessem ser aumentados, já que se prevê aí, de fato, uma transmissão sustentada, né, ou transmissão comunitária, como a gente pode conhecer. E falando sobre o vírus, que é o SARS-CoV-2, que é um tipo de vírus que se propagou, iniciou, como eu falei, a propagação lá no Oriente, né, na China especificamente. Então, assim, a partir daí a gente entende como esse vírus, hoje ele se encontra, né, num estado de pandemia, porque ele já se propagou por todo o mundo. É um tipo de vírus que, como os outros, né, ele se apropria, né, de células que contenham uma estrutura e injeta seu material genético e por aí vai se proliferando. Uma das grandes preocupações hoje em relação ao vírus e essa contenção social, digamos assim, que ocorre hoje, é justamente em relação à sua propagação. Por quê? O vírus, especificamente, ele pode causar danos, né, e causar a Covid-19, que é uma doença, justamente em grupos específicos de risco, né, que são os idosos, né, não eximindo os outros grupos, como crianças e adultos jovens, porque já se sabe que esses jovens também podem desenvolver a doença dependendo da patogenicidade e também dos fatores de risco associados, como doenças de base, como hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca ou respiratória, já um histórico, né, importante que o indivíduo ele possua. Lembrando também que o fato dos governos estarem suspendendo, né, ou impedindo que haja essas aglomerações de forma importante, é justamente porque o nosso sistema de saúde, e não só público, mas como também privado, não irá comportar o número de doentes que vão surgir. Até porque por isso que há necessidade dessa contenção de proliferação do vírus, né? Através das medidas mais comuns que se fala, né? Que é a lavagem das mãos, o isolamento social e, sobretudo, né, esses cuidados eles são importantes porque vão minimizar esse contato social e essa propagação do vírus. Por se tratar de um vírus que apresenta alguns quadros importantes, como febre elevada, né, insuficiência respiratória importante
e também pode causar em alguns momentos até a própria fadiga, além da tosse seca, que é um dos sintomas mais clássicos da doença instalada. A gente sabe que algumas das medidas que são paliativas, né, para evitar o agravamento desses sinais clínicos, é justamente, né, a internação e posteriormente uma intubação prévia, como alguns especialistas, né, da área recomendam. Então, assim, é importante a gente falar sobre esse assunto e não fechar os olhos e minimizar o risco que de fato existe, né? Então, assim, não são apenas os grupos de risco, como idosos e pessoas com doenças prévias, que vão, de fato, que podem sofrer com o agravamento da doença, mas também jovens adultos, né? Existem relatos, né, de jovens, inclusive na Itália e em países europeus, que obtiveram, né, agravamento da doença e que foram entubados, enfim. Então, a grande preocupação no momento é o número de leitos que vão comportar esses pacientes que vão surgir posteriormente. E assim, para fechar, eu gostaria só de deixar um alerta, né? E que essa fala ela gerasse uma consciência, porque não se trata, né, de fato de uma questão política, mas sim de uma importância social e epidemiológica que a gente vive no momento. E que assim, esses casos, essas ações, elas são importantes sim, porque de fato elas vão minimizar, né, ou até mesmo mitigar, né, que é a suavização dos quadros de proliferação do vírus. Então, de certa forma, vai minimizar, né, ou desacelerar a propagação desse vírus, né, no meio ambiente, entre as pessoas. Então, assim, só para finalizar, eu acho que essas medidas que estão sendo tomadas, elas de fato estão gerando um caos social, mas que elas irão trazer benefícios importantes, né, do ponto de vista epidemiológico para toda a sociedade. Tá certo? Então, assim, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Espero que esse vídeo ele seja repassado, e que bom que as informações elas estão acontecendo de forma acelerada nesse momento.